Eu acho, não sei se as colegas não querem participar ou não tem internet e esqueceram alguma coisa, sei lá. Meu Deus do céu, que barbaridade. É, Então tá, então vamos começando, né? Se mais alguém entrar, daí a gente vai acompanhando depois, né? Eu vou compartilhar então a tela aqui com você e eu vou agora desenvolver então alguns exercícios referente à última aula, tá? No qual, então, eu estava explicando sobre as propriedades das potências, e daí depois, então, eu fui explicando sobre a função exponencial. Não sei se vocês chegaram a participar da última aula, ou se vocês chegaram a assistir o vídeo depois, né? Mas esse conteúdo, ele fala um pouquinho sobre a questão das funções exponenciais, tá? Então, hoje eu vou resolver aqui alguns exercícios. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? sim. Então, tá. Bom, esse exercício aqui, ele fala um pouquinho, então, sobre as propriedades das potências, tá? Então, o que diz a propriedade das potências? Quando a gente está multiplicando potências de mesma base, a gente soma os expoentes, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? 2 elevado na 9 vezes 2 elevado na 6, tá? Eu vou dar um zoom aqui maior. 2 elevado na 9 vezes 2 elevado na 6. Então, neste caso, qual que vai ser a nossa resposta, tá? A Aquele gente tem 6 que... eu acho que tipo é negativo, na menos 6. Oi? Tá, mas ali, tipo, por exemplo, Sim, tá ele 2 é na 9 negativo, né? positivo e daí tá negativo. Daí eu agora essa E parte aí eu não entendi. isso. Então, assim, ó, como é multiplicação, a gente tem que somar. Porém, que nem tu falou agora, prof, mas como assim tá negativo, né? Então, o que acontece? O fato dele estar negativo vai fazer, então, com que eu faça uma conta de menos. Então, como é multiplicação, eu tenho que somar. Porém, como o 6 está negativo, eu tenho que subtrair. Só por causa da questão dos sinais, porque mais com menos fica menos, né? Entendeu? Sim, sim, tá. Agora entendi. Tu montou ali, daí deu pra entender. Isso. Então, como é que vai ficar? 9 mais com menos fica menos, então 9 menos 6 vai ficar 2 na 3, tá? Então, é só isso que a gente tem que observar. O fato do expoente ser negativo vai mudar, então, a minha operação, mas a operação correta seria a operação de mais. Agora, vamos fazer aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho, então, 6 elevado na menos 9, né? Menos 9. Então, como é tudo vezes, eu vou somar todos os expoentes. Mais 1, né? E mais 7, tá? Então, a minha resposta aqui vai ficar menos 9 mais 1 vai ficar menos 8. E menos 8 mais 7 vai ficar menos 1. Então, aqui no caso fica menos 1, por quê? Porque a gente tinha o menos 9, que era um valor bem elevado, que estava negativo. E 6 elevado na menos 1, então, o que a gente faz? A gente transforma em uma fração, tá? Então, a gente inverte para não ficar com o expoente negativo. Então, 6 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 6, tá? 6 elevado na menos 1 é igual a 1 sobre 6, por causa que o expoente estava negativo. Agora aqui embaixo. Aqui embaixo, então, eu tenho 5 elevado na 3, né? Mais, porque é vezes, então eu tenho que somar, mais menos 3, por causa que o 3 era negativo. Então, o que vai ficar aqui? A nossa resposta vai ficar 5 elevado na zero, porque mais 3 com menos 3 é igual a 5 elevado na zero.
e 5 elevado na zero é a mesma coisa que 1, tá? Então, qualquer número que a gente tiver elevado na zero, sempre vai ser a resposta igual a 1. Bom, aqui na letra D, o que a gente tem? A gente tem o 36 elevado na 1 meio. 36 elevado na 1 meio. Quando a gente tem um expoente fracionário, a gente pode transformar, então, numa raiz, né? Numa raiz. No caso aqui, como embaixo é 2, então a minha raiz vai ser quadrada. Então, eu nem preciso colocar o 2 aqui em cima. E o 1 vai ser o expoente do 36, né? Mas 36 elevado na 1 é a mesma coisa que 36. Então, também acabei não escrevendo aqui o expoente do 36, tá? Então, toda vez que vocês verem, tá, que o número, ele está elevado na 1 meio, toda vez que vocês verem isso, quer dizer que vai ser raiz quadrada daquele número, tá? Então, a raiz quadrada de 36 é 6, tá? Raiz quadrada de 36 é 6. Deixa só eu desligar aqui desconectar aqui. Bom, continuando aqui, então, meninas, o que a gente tem, então? Que raiz quadrada de 36 é 6. Beleza. Então, por quê? Porque o nosso expoente, então, ele era fracionário, tá? Era um expoente fracionário. A gente transformou ele, então, numa raiz quadrada, tá? E aí, depois, então, a prof extraiu a raiz quadrada, tá? Extraiu a raiz quadrada e ficou 6. Agora, vamos fazer, então, o de baixo. O de baixo, o que a gente tem? A gente tem uma multiplicação, tá? Então, o que eu vou fazer com todos os expoentes? Eu vou somar todos esses expoentes, tá? Respeitando, então, a questão dos sinais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês como é que vai ficar. Então, eu tenho 2 elevado na 5. 2 elevado na 5. Deixa eu só, prof, arrumar aqui, deu uma travadinha. 2 elevado na 5. Daí, mais menos 5. E mais, opa, deixa eu fechar o parênteses aqui. E mais, então, menos 1. Opa. Mais, abre parênteses, menos 1. Fecha parênteses. Tá. Então, é isso que vai ficar, ó. Eu vou ter 2 expoentes negativos, então vai ficar 2 expoentes negativos e 1 positivo. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2, 5, né? Positivo com 5 negativo vai ficar zerado, né? Vai zerar, então. Deixa eu escrever aqui. É tão ruim ficar fazendo no Word, né? Porque é bom seria se a gente tivesse como fazer no quadro, mas não tem essa opção ainda. Então, 5 menos 5 fica 0, e aqui fica menos 1. Então, vai ficar 2 elevado na menos 1, né? E daí aconteceu o mesmo caso de antes. Ó, o que tinha acontecido antes? Tinha ficado 6 elevado na menos 1, né? Então, agora a gente tem que transformar numa fração, que nem a gente fez aqui, ó. Agora eu vou ajeitar aqui, então. Vai ficar 1 meio, tá? Então, toda vez que vocês tiverem um expoente negativo, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que inverter ele, né? Deixa eu ver uma coisa que eu acho que alguém tinha mandado alguma coisa no chat. Ah, tá. Gabriele mandou bom dia. Bom dia, Gabriele. Tá. Que mais? 7 elevado na 0. Então, aqui aconteceu aquele caso de antes que eu expliquei para vocês. 7 elevado na 0. Todo número elevado na 0, então, sempre vai ser igual a 1.
Independente de qual for esse número, se esse número for negativo, se ele for positivo, tá? Vai ser sempre igual a 1. Aqui, novamente, aconteceu o caso em que a gente tem um expoente negativo. Então, transformamos ele numa fração, ó. Como é que fica aqui? Igual a 1 sobre 4. Só que aqui, nesse caso, antes a gente tinha elevado na menos 1, né? Agora a gente tem elevado na menos 2. Então, quando a gente tem ele elevado na menos 2, a gente tem que fazer a potência de 2. Então, aqui vai ficar 4 elevado na 2, tá, meninas? Então, sempre tem que cuidar isso. Se ele tá elevado na menos 1, daí fica normal, não precisa fazer, né? Que nem aqui, ó, tá? Mas, como aqui ele tá elevado na 2, eu faço ele, transformo ele numa fração, e aí, então, faço a potência, né? Então, como é que vai ficar aqui? 1, né? 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Que 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 16. Então, essa é a nossa resposta desse aqui. Na letra H, agora, a gente tem uma divisão. Então, toda vez que eu tiver uma divisão, daí eu subtraio os expoentes, tá? Subtração, então. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Ó, 2 elevado na 2, então, o primeiro expoente é 2, né? Menos, porque a gente está falando de uma divisão. E aí, aqui, aconteceu que eu tenho o 6 negativo, né? Tá? O 6 negativo. Então, vai ficar menos 6, nesse caso, tá? Então, como é que vai ficar aqui a resposta? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, 2, né? Menos com menos fica mais, então vai ficar 2 mais 6, que é igual, então, a 8. 2 elevado na 8. Vai ficar aqui. 2 elevado na 8, tá, meninas? Então, aqui no caso, a gente só somou por causa que o expoente estava negativo, só por isso, tá? Mas a operação, então, como é divisão, fica menos. Então, vai ficar 2 elevado na 8. Bom, aqui, ó, também é uma divisão, não muda nada, tá? Só que a diferença agora é que a nossa divisão, ela está em forma de fração. Antes ela estava pura e simplesmente já prontinho como uma divisão. Agora ela está em forma de fração, tá? Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou subtrair os expoentes. Então deixa eu copiar aqui de cima. Então vai ficar 3, né? Que é a nossa base. Então é uma divisão. Então vai ficar 5, né? 5 menos o expoente 7, tá? Porque é uma divisão. Então, neste caso aqui, vai ficar 3 elevado na menos 2, né? 3 elevado na menos 2. Aí, o que que acontece? Como 3 está elevado num expoente negativo, acontece que nem aconteceu aqui em cima, ó, tá? Então, eu tenho que transformar ele numa fração, vai ficar, então, 1, né, sobre 3 elevado ao quadrado. Então, eu passo ele para a parte de baixo, para a parte do denominador, e o meu expoente que estava negativo passa a ser positivo. Então, o que que a gente tem aqui? 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Então, vai ficar 1 sobre 9. Aqui, então, tá? É uma situação em que a gente tem, então, um expoente aqui em cima, e aqui a gente tem uma fração. Isso tudo aqui que eu tô explicando para vocês, tá? É revisão que vocês já viram, né, no ensino fundamental, tá? Então, teoricamente, vocês deveriam, até devem se lembrar disso aqui, vocês já aprenderam isso aqui, tá? No ensino fundamental. É só uma revisão que o prof está fazendo com vocês. Quando a gente tem, então, esse tipo de situação, a gente faz o seguinte, a gente eleva, tá? Eleva a parte de cima,
e a parte de baixo, tá? A gente eleva no expoente 2, tá? Então, 2 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 4, e 5 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 25. Então, lembrando que potência é o número vezes ele mesmo, quantas vezes diz o expoente. Nesse caso aqui, ele diz que o expoente é quantas vezes? 2. Então, 5 vezes 5 e 2 vezes 2, tá? Então, a nossa resposta aqui é igual a 4,25 avos. Bom, mais. Aqui até eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma fração sem o expoente, sem o parênteses, para escrever aqui, para ficar certinho. Então, vai ficar 4 sobre 25. Pronto. Ok. Então, agora aqui é potência, é a propriedade que a gente chama de potência de potência. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de situação aqui, eu pego o expoente da base aqui, no caso, a nossa base é 4, o nosso expoente é 2, tá? Então, eu vou pegar e vou multiplicá-los. Somente isso que eu tenho que fazer, tá? Deixa eu pegar esse valor aqui, daí eu jogo aqui. Então, a nossa base aqui, no caso, é 4, tá? E qual que é o nosso expoente que vai ficar, então? Eu vou fazer 2 vezes 5. Eu vou botar um pontinho aqui para representar o vezes. 2 vezes 5. Então, pega este expoente que está do lado de dentro do parênteses e multiplica pelo expoente que está do lado de fora, tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, 4, tá? E quanto que vai dar? 2 vezes 5, 10, né? Aí aqui não precisa resolver, tá, meninas? É só para aplicar a propriedade, tá? Ok? Bom, nesse caso aqui agora, o que que a gente tem? Ó, a gente tem uma fração que é 2/3, tá? E a gente, então, somente vai inverter ela, tá? Só um minutinho, meninas. Bom, continuando aqui, então, o que que a gente tem? A gente tem uma fração, tá? Fração 2/3, tá? 2/3. Nesse caso, a gente está com o nosso expoente, né? Ele está negativo. Então, o que que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Gostaria que alguém me respondesse, se alguém entendeu, então, a questão dos expoentes negativos. Alguém se arrisca? Precisa colocar em fração? Isso, permanece, né, como tá, só que daí a gente inverte a fração, né? Como é que fica nesse caso, então? Antes a gente transformava simplesmente numa fração, né? Agora, nesse caso, ele já tá uma fração. Deixa eu copiar aqui, então. Ó, aqui nesse caso ele já tá numa fração, tá? Vou apagar aqui. Então, simplesmente, ó, a gente inverte a fração e muda o sinal do expoente. Então, aqui no caso era 2/3. Então, como é que eu vou inverter? Eu coloco o numerador no denominador e o denominador no numerador. Então, vai ficar 3/2, tá? Então, quando ele já é uma fração, eu simplesmente inverto ela, tá? Então, é só isso que tem que fazer. Só inverter a fração em si, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum exercício. Deixa eu olhar aqui naquele material que eu tinha postado. Acho que terminou. Deixa eu ver. Essa era a última, então, né? Letra L era a última.
Então, a gente fez toda essa página aqui, agora durante a aula, tá? Deixa eu ocultar aqui, só um pouquinho. Deu. Agora, meninas, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E eu quero que vocês tentem lembrar como é que fazia as potências, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui o que que eu tenho? 3 elevado ao cubo. O que que quer dizer esse 3 elevado ao cubo? Quem lembra? 3 vai ter que se multiplicar 3 vezes? Exatamente. Aham. Então, vai fazer 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver essas aqui, ó. Vou deixar aqui na tela, tá? E vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer da letra A até a letra G. Vamos ver se o que vocês conseguem. Tá? E daí depois eu retorno aqui pra gente responder. Deixa eu só eu mutar aqui.
Muito bem, retornando então, meninas. Vamos agora, então, fazer, finalizar, né, as respostas juntas, tá? Então, agora era para calcular as potências, né? Conseguiram relembrar? Conseguiram fazer? Alguém conseguiu? Acho que sim. Então, vamos ver aqui. O prof vai colocar aqui a telinha do lado e vai pegando aqui os resultados, então. Vamos ver. Então, o que que a gente tinha aqui, né? Tinha para calcular as potências. Então, a letra A, quanto é que deu? 27? Isso. Então, a letra B, 5 elevado na 1. Então, qualquer número elevado na 1 vai ser ele mesmo, né? Vai ser a mesma resposta. Então, se for, por exemplo, 1.000 elevado na 1, vai ser 1.000. 5 elevado na 1, 5, né? Na letra C, a gente tinha um número negativo, né? Que era o menos 8 elevado ao quadrado. Toda vez que a gente tiver um número elevado ao quadrado que estiver entre parênteses, ele vai ficar positivo, tá? Se aqui o expoente for par, então, por exemplo, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, sempre o meu sinal vai ser positivo. Então, 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é 64. Na letra D, então, a gente tinha o menos 6 elevado ao quadrado. Porém, a diferença aqui, ó, é que ele não está entre parênteses. Quando não está entre parênteses, o sinal não muda. Então, vai ficar igual negativo. E daí, o 6 elevado ao quadrado vai ficar 36. Então, a diferença é que aqui fica negativo, tá, gente? Por quê? Porque não está entre parênteses, tá? D. Letra E. Letra E, então, o que que a gente tinha? A gente tinha 2 elevado na menos 2, tá? Então, foi um caso que aconteceu, vamos ver se eu tinha aqui, parecido com esse aqui, né? Só que, em vez de ser elevado na menos 1, ele está elevado na menos 2. Quando está elevado na menos 2, eu escrevo, então, sobre fração, certo? O 2, então, ele vai ficar elevado ao quadrado, então o 2 vai virar 4. Então, vai ficar 1/4, tá? Letra F, menos 4 elevado na 0, tá? Então, aqui, pessoal, independente se o número for negativo ou positivo, qualquer número, qualquer, elevado na 0 vai ser 1, tá? Mesmo que ele seja negativo. Então, aqui, a letra F, o resultado é 1. Letra G, então, letra G, o que que eu tenho aqui? Letra G vai ser o menos 2 elevado na menos 3. Então, é bem parecido com esse, caso anterior ali. Ó. Deixa eu copiar aqui. Daí, no caso aqui, o menos vai ficar aqui na frente, tá? E o 2 aqui embaixo vai ser elevado na 3. Quanto que é 2 elevado na 3? 8. Então, ó, o menos permanece. E aí, eu transformo numa fração, né? Numa fração. E aí, elevo o 2 no expoente 3, que vai ficar 1 sobre 8, tá? Bom, então, agora aqui, ó, pessoal, eu vou deixar de tema para vocês tentarem fazer a letra A, B, C e D, tá? Vou deixar vocês, então, tentarem fazer essas 4 questões como tema, tá? Diz o seguinte, simplificar as expressões numéricas, tá? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que resolver as potências e aí depois, então, fazer soma ou subtração conforme a sequência, né? Então, as multiplicações. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer menos 2 elevado ao quadrado, e daí eu vou fazer menos o 2 elevado na menos 1, né? Vou tentar resolver isso aqui. Depois da letra B, a gente vai ter 4 elevado na 0, 4 elevado na menos 1, menos 5 elevado na menos 1.
Então, vai ficar como um desafio, tá, da nossa aula. E aí, então, para a próxima aula, só a única coisa que vai ficar faltando, tá, é esse conteúdo aqui, ó, meninas, que daí a gente entra dentro, tá, das funções exponenciais. Daí, deixa eu olhar aqui. Vai ficar pendente, então, essa aqui, ó. Resolva as equações propostas, tá? Para nossa próxima aula, então, é esse o último conteúdo. E aí eu vou fazer a revisão, então, dos conteúdos que o professor viu com vocês durante o ano, que era equação do primeiro grau e equação do segundo grau, tá? Eu já coloquei, então, lá no Google Sala de Aula, eu já coloquei os mapas mentais, que é um resumo das funções, tá? Já deixei prontinho lá. E esse gabarito que eu fiz com vocês aqui hoje, eu também vou postar lá, tá, meninas? Que daí vocês também podem dar uma olhadinha na dúvida. E aí, então, finaliza o conteúdo, tá? Eu não sei se vocês viram, né? Eu coloquei lá, então, eu postei lá. Eu postei lá o que vocês estão quem tá me devendo atividade, tá? Então, assim, quem tá com dificuldade de fazer essas atividades, meninas, por favor, me chama no privado, tá? Que daí eu ajudo a fazer. Eu até queria ir até a aula, até a escola fazer com vocês, só que o problema é que vocês não foi aberto para a gente fazer aula de matemática. Foi aberto para